O Apocalipse de João diz assim no versículo 1: esta é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, e que ele, enviando por intermédio do anjo, notificou a João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha que palavra boa, irmãos. O livro do Apocalipse, na verdade, é o livro da revelação, é isso que significa, o livro da revelação. E João, quando escreve esse livro, ele escreve dizendo assim: aqui está a revelação do que vai acontecer em breve. É engraçado, é que esse em breve é controverso, porque os primeiros cristãos tinham tanta certeza de que o fim seria logo, que para eles nem morreriam. Eles achavam que o fim de tudo seria logo. O Messias, o Cristo já veio. Ele disse que em breve vai voltar, então vai ser rápido. Alguns estavam até abandonando o trabalho, vendendo tudo e pensando: se Cristo volta em breve, para que ir para a CSN amanhã, meu amigo? Para que abrir a loja? Para que juntar dinheiro e construir casa? Besteira. Ele vai vir, talvez semana que vem. Vamos esperar e vamos trabalhar, porque ele vai vir em breve. Só que os anos foram passando, alguns foram morrendo, e eles pensaram: e agora? E os que morreram antes de Jesus voltar, o que vai ser deles? Aí Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, olha, sobre os que morreram, não estressem, quando Cristo voltar, ele vai tirá-los da sepultura, porque alguns estavam pensando que quem morreu antes de Jesus voltar, estava lascado, morreu antes de encontrar com Cristo. Eles não entendiam nada, né? Ou seja, não importa se está vivo ou morto, Jesus vai reunir os seus, porque ele vai vivificar a todos, transformando os vivos e ressuscitando os mortos. Mas eles estavam com essa dúvida: vale a pena trabalhar? Vale a pena esperar? Vale a pena juntar? Eles pensaram: talvez não. Eles começaram a ter medo de morrer antes do cumprimento, e alguns então estavam ansiosos. E João diz: aqui está a história do que vai acontecer em breve. E tudo isso foi dito a João, e João é um homem que viu. João é alguém que testemunhou. Ele viu com seus olhos o Cristo, e ele recebeu a revelação. Então ele diz: felizes os que leem, os que ouvem e os que guardam aquilo que é revelado, porque o tempo está próximo. Um equívoco que os crentes cometem é de achar que tudo o que a Bíblia fala profeticamente é tudo para um período do futuro. Eu cresci ouvindo assim: tudo o que vai acontecer de uma só vez em 3 anos e meio. Você fala: epa, tá doido aí? É igual, sei lá, aquela chuva de um mês que cai tudo de uma vez, como se fosse um balde derramado. A gente ia falar: meu amigo, não dá nem tempo, é muita coisa para pouco tempo, né? Uma coisa que está clara na mente de Jesus e dos seus apóstolos é que os eventos vão acontecendo e se cumprindo, e eles vão intensificando ao longo do tempo. Muito do que Jesus disse, meus irmãos, já se cumpriu, e muito do que foi profetizado já aconteceu. E quando nós olhamos profecias do Antigo Testamento, muitas já se cumpriram. Só que na nossa imaginação, a gente sempre pega e fala que algo vai acontecer no futuro, mas eu acho que o futuro é a partir de mim. Mas por que não é o futuro a partir de Jesus? Por que não é no futuro a partir de João? Está entendendo meu raciocínio, irmãos?
Ele está falando, as coisas vão acontecer. Só que eu leio agora e eu penso, ainda vai acontecer, porque eu sempre avalio tudo a partir de mim. Mas eu não sou o ponto zero do tempo, eu sou alguém que está andando nele. Mas eu preciso ter a mente aberta. Muito já aconteceu, muito já está acontecendo, mas sim, muitas coisas ainda vão acontecer. O livro do Apocalipse, meus irmãos, é um livro que fala de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Então, pensem nisso com muito carinho, tá? Então veja, João no versículo 4, ele escreveu assim: João escreve às 7 igrejas que estão na Ásia, hoje na Turquia. Se você tem um dinheiro sobrando e fala, vou fazer um turismo, chega de turismo, irmãos, aquele turismo típico, né? O turismo do lazer, faz um turismo cultural. Pensa, vai lá, eu faria, só me falta o dinheiro, a vontade sobra, né? Daria um pulo lá na Turquia, passaria lá na beiradinha lá e visitaria as igrejas da Ásia, estão lá. Você fala, ó, Éfeso, Tiatira, Pérgamo e tal. Diz que é um passeio bem legal. Então, ainda tem as ruínas e muita história lá na Turquia. Então veja, as igrejas da Ásia são as igrejas que estão hoje no que é a Turquia, né, do nosso tempo. João escreveu e destinou o escrito a elas. Ele então diz, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vocês, da parte daquele que é, que era e daquele que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, ou do Espírito completo e perfeito, aquele que está diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano acima de todos os reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja o domínio e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Isso é certo. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha como que João, irmãos, usa uma introdução muito legal. Ele diz, a carta é destinada a essas igrejas. Sim, o que João recebeu, ele escreveu. Ele pegou aquele rolo e enviou para as igrejas da Ásia. Imagine, eles lendo aquele livro para o seu encorajamento. João, ele já deveria ser alguém assim, entre 80 e 100 anos de idade. A gente não precisa exagerar, talvez 70, 80, 90, o que naquele tempo é muito velho. Ele então estava preso pelo testemunho de Cristo. João estava na ilha, numa ilha de Patmos, que é uma ilha rochosa, para onde mandavam presos e assim por diante. E João, por causa do testemunho de Cristo, foi enviado para lá como um preso. Não mataram João, como mataram os outros apóstolos, mas João foi enviado para lá. E João, na ilha de Patmos, tem a revelação. E aquilo que ele recebeu em revelação, ele recebeu para o consolo e ensino da igreja. Irmãos, se o Apocalipse é um livro que não tem nada para a edificação da igreja, por que ele teria pegado aquilo e mandado para aquelas igrejas e dito, ó, escrevi para vocês? Bem, ele escreveu aquele livro para que os irmãos pudessem ler, entender e serem encorajados. Mas hoje a gente pega o Apocalipse e fala, pastor de Deus, não entendo nada, é muito bicho, é muito número, é muito troço. Irmãos, é assim mesmo, não é assim? É a literatura que João usou, é a linguagem.
A gente liga a televisão e vê um filme que é uma história real. Mas a gente liga a televisão e vê um filme em que formiga fala, em que o esquilo fala. É fantasia, não é? Tem filme que a gente vê que é ficção científica. Tem coisa que é só cantoria. A gente lê um livro e a literatura tem estilos. O que João fez aqui é escrever a sua mensagem em um tipo de linguagem que é chamada de literatura apocalíptica. É como se fosse nos nossos dias a fantasia e a ficção. Aí você fala, mas pastor, então é ficção, ficção não é verdade. Bem, a verdade está contida naquela linguagem. Significa que eu preciso então peneirar o que é simbólico, o que é linguagem e o que é o conteúdo. Irmãos, quando eu leio o Apocalipse, eu não tenho a mínima preocupação de pensar. Ele podia ter falado aqui, glória a Deus Pai, a Jesus Cristo que morreu e ao Espírito Santo, mas ele usa a linguagem 7 Espíritos. Você fala, por que você não falou Espírito Santo, João? Facilita, meu amigo. Mas o 7 é o número perfeito, o número completo, o que é atribuído como número de Deus, vamos pensar assim. E ele fala, usa aquilo. E você fala, é usado para me confundir? Bem, provavelmente não. É um tipo de literatura, mas aqui tem uma grande verdade. E outra coisa, irmãos, que eu poderia usar como argumento. Muitos acreditam, e não tem como provar, que João escreveu essa revelação com muita linguagem simbólica, porque ele está falando sobre governos e pessoas. E a linguagem simbólica é uma linguagem meio que disfarçada. Imagine se ele escrevesse assim: aqui está tudo ruim, o imperador de Roma, o Nero ou o Diocleciano vai vir e vai fazer um monte de besteira, e a igreja está prostituindo com Roma. Alguém ia pegar aquilo e falar, opa, calma aí, esse livro aqui, problemático. Mas usa uma linguagem simbólica. E aquele que tem a mente de Cristo, ele pode ler o livro e entender a verdade, que é mais importante do que os símbolos. E essa carta, irmãos, é uma carta para nossa edificação. Aqui tem uma mensagem que tem um objetivo muito claro. João aqui ele diz, Deus nos ama, Cristo nos ama, pelo seu sangue nos libertou, ele nos constituiu um reino e sacerdotes para o seu tempo. E o que João quer é que esse povo que foi salvo, lavado pelo sangue, que é um reino e sacerdotes, possa fazer uma diferença no seu tempo. E a pergunta é, como faremos diferença em um tempo crítico, todo complicado? Vou só te adiantar uma coisa, irmãos. O livro do Apocalipse fala sobre o povo de Deus andando em uma geração onde a política é conturbada, onde a natureza está em colapso, quando a religião está corrompida, onde a igreja trabalha, mas onde o seu trabalho é muito sacrificado. O livro do Apocalipse é um livro que fala sobre a trajetória da igreja em um mundo conturbado até que Cristo venha. Essa é a mensagem do livro. Ele está falando sobre política, sobre economia, sobre religião, ele está falando sobre a natureza, ele está falando sobre um mundo em colapso e a igreja andando nesse mundo. Até o capítulo 18 ele fala disso. Ele fala, a igreja vive, anda em um mundo crítico, onde o diabo, os que trabalham em nome do diabo estão agindo, onde Satanás não para, onde a igreja sofre, onde a igreja é martirizada e onde tudo é difícil, mas o evangelho é pregado. Israelitas são salvos, as testemunhas de Deus atuam no mundo, o evangelho não para, e João diz, eu vi no céu gente sendo salva. E quando ele fala sobre essa trajetória da igreja, ele termina dizendo, Cristo vem vitorioso sobre tudo, e termina falando, no meio de tudo isso, de todo o sofrimento, eu quero dizer que
A igreja vence, Cristo vence. Hoje, quando alguém fala isso para mim, é calmo, soa bem. Eu não estou sofrendo oposição. Mas irmãos, a igreja dos dias de João é uma igreja que está sendo pisoteada. E eles não estão vendo glória nenhuma. Eles não estão vendo vitória nenhuma. Cristo disse, eu volto logo. E Cristo não voltou até aquele tempo. E diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas o povo se reúne e Roma varre, mata, incendeia. Tem cristãos sendo cozido no caldeirão. Tem gente, irmãos, imagina, servindo como pavio de tocha para acender jardim de Roma. O povo está sendo torturado. E você pergunta, cadê a glória? Cadê a vitória? Paulo cantou em Coríntios 15, onde está a morte? Você, agora nós somos vitoriosos. E alguém diz, eu não estou vendo vitória nenhuma. Mas Deus mostra a João, e João escreve dizendo, a trajetória é conturbada, mas eu vi que Cristo vence no final. E é por isso que quando ele escreve esse livro e ele manda para dizer, eu vi que ele vem, e ele vem vencedor sobre tudo. O Apocalipse, irmãos, deve ser lido com essa visão. É um livro que fala a trajetória sofrida, mais vitoriosa de Cristo e da sua igreja. E isso é muito bom, né? É como se a gente assistisse aqueles filmes bons assim, tipo O Senhor dos Anéis, por exemplo, em que tem guerra, tem luta, tem sofrimento, mas no final o rei vem vitorioso e vence tudo. Você fala, uau, é bem legal. E é isso que acontece com a gente. Mas a vitória, ela vem depois de uma trajetória que nem sempre é como a gente gostaria, né, irmãos? Quem quer morrer pelo nome de Cristo, irmãos? Quem quer ter que chegar ao ponto de escolher, morre agora, ou nega e vive mais uns 50 anos? Nenhum de nós queria passar por isso, né? Mas é assim que a igreja vive. E João nos alertou sobre isso. Durante esse tempo que vem pela frente, irmãos, nós vamos ler isso, tá? Então, e já adianto vocês, eu tenho pouca preocupação com os bichinhos, com os chifres, com o rabo, com a fumaça, com o buraco, não sei. Isso aí para mim é a linguagem. A gente quer tirar a casca e chegar no conteúdo, para a gente poder ler o Apocalipse com menos preocupação com o símbolo, para tirar dali a verdade, o fato, o que edifica. Combinado?